Hoje tu falou sobre Apocalipse. Aham. E ali tinha a mensagem do terceiro anjo. Sim. Onde que falava sobre a besta e sobre a marca na mão. Ok. Ou na boca. Sim. Eu queria que tu me explicasse um pouco melhor. Quem é a besta e que marca é essa? Ok. Bom, Apocalipse capítulo 14, nós estudamos hoje pela manhã. E dos versículos 9 a 12, você tem ali o terceiro anjo. E ele diz que se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Beber o vinho do cálice da ira de Deus significa receber as 7 pragas, porque com o derramamento das 7 pragas, em Apocalipse 16, é que você tem a consumação da ira de Deus. Então, receber a ira de Deus significa passar pelas pragas. E quem receberá as pragas está condenado. Então, os salvos não recebem as pragas. Ei, som. Obrigado. Os salvos não passam pelas pragas, apenas os ímpios recebem. Agora, o que significa esta besta? Em Apocalipse 13, você tem 2 bestas. Uma sai da terra e uma sai do mar. Os adventistas não foram os primeiros a interpretar a primeira e a segunda besta. Essas interpretações que nós adotamos já vêm desde o século 14 e depois 16. Nós aceitamos essa interpretação já no século 19. Então houve pessoas que antes de nós apresentaram uma interpretação que nós aceitamos. E qual é a interpretação? Que a besta que surge do mar é o poder papal em 2 fases, ou a igreja romana em 2 fases. Roma império, Roma eclesiástica. Como Roma império, você tem o ataque à lei de Deus. Imperador Constantino, primeiro decreto dominical lá no ano 321. Então o império romano já atacava a lei de Deus. Quando sai de cena o Império Romano, que cai em 476, a igreja romana se levanta no lugar do império. Tanto é que a gente hoje chama o Papa de sumo pontífice, não é isso? Só que esse título não era do Papa, era o título do imperador. O imperador romano é que era chamado sumo pontífice, que em latim quer dizer o máximo construtor de pontes. Lembra do ditado popular, todos os caminhos levam a Roma? Porque o imperador fazia pontes, ligando todas as partes do mundo a Roma. Então o imperador era o sumo pontífice. Título esse que hoje foi adotado pelo papado. Hoje não, né? Há muitos séculos. Então nós entendemos de que a besta do mar representa Roma em 2 fases, império e eclesiástica. E a segunda besta que sai da terra representa os Estados Unidos da América do Norte. Agora, os Estados Unidos da América do Norte vai se aliar ao Vaticano para a promulgação de decretos e virá um decreto dominical. Então, a marca sobre a mão ou na fronte significa a aceitação desse decreto. Quem aceitar o decreto, ainda que não trabalhe no sábado, vai ser marcado na testa. Quem aceitar o decreto e também trabalhar no sábado, ele recebe também na mão. Não será uma marca visível a olhos humanos, é apenas uma marca que Deus verá. Esta marca já aconteceu em Ezequiel capítulo 9. Lá tem uma cena de selamento e Deus diz assim: passa por Jerusalém e você vai ali então poupar todo aquele que tiver o selo, na fronte ou sobre a mão. E naquele momento foi protegido o povo de Deus. Então Deus tem um selo, a besta também terá um selo. Se o selo de Deus para nós é o sábado, de acordo com Ezequiel 20, 12, 20 e 20, o domingo será a marca da besta. Não é ainda, será. E quando ele será? Quando for uma imposição legal. Quando o Estado nos obrigar a guardá-lo. Aí nós teremos que tomar uma decisão. Ou ficamos com Deus ou com o mandamento de homens.
Nesse momento, quem aceitar o domingo como santo, rejeitando o sábado, ele receberá a marca da besta. Então é um sinal que ainda não foi colocado, mas vai acontecer em breve. E isso quer dizer que dessas pessoas não serão salvas? Se a pessoa aceitar a marca da besta, ela está aceitando adorar a besta. E de acordo com a terceira mensagem angélica, ela vai receber as 7 pragas. Ela está condenada. Então será um tempo em que a humanidade vai ser dividida em 2 grupos. Os que escolheram adorar a Deus, santificando o dia que Ele pediu, e aqueles que escolherão adorar a besta com o dia que ela está pedindo. Obrigada. Ok? Quem quer ser o próximo? Sim, meu querido irmão. Seu nome então, eu esqueci. É Pedro. Pedro. Então assim, ó, pastor, eu sendo luterano, eu não guardo sábado. Então, mas eu admiro e tenho certeza que é mandamento o sábado. E eu queria perguntar para o senhor, mesmo eu não guardando o sábado, o que eu faço para mim ser salvo, ou eu não vou ser salvo? Ok. A sua pergunta é muito boa, Pedro, né? Um dia um jovem rico fez essa mesma pergunta para Jesus, está lembrado, né? Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Sabes os mandamentos? Ele disse, eu sei. E Jesus até mencionou 5 deles, né? Ele falou assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. O que me falta ainda? A gente percebe que o jovem rico guardava os mandamentos, mas não estava salvo. O que me falta ainda? O Senhor está me mandando guardar os mandamentos? Eu já guardo. O que me falta ainda? Então, com essa história, Pedro, a gente aprende 2 coisas. É possível você estar guardando os mandamentos como um jovem rico e ainda não ser salvo. E quando isso acontece? Quando a gente formalmente guarda os mandamentos, mas o coração não é de Jesus. Eu vou explicar para você o que é formalmente. Eu tenho quase plena certeza que essa semana aqui ninguém quebrou o 6º mandamento. Quebrou? Você matou alguém essa semana? Você não matou ninguém. Agora, pode ser que essa semana, mesmo sem ter matado ninguém, você não quebrou o mandamento lá, a letra da lei que diz para não matar. Mas pode ser que você em algum momento odiou alguém, se revoltou contra alguém, irou-se contra alguém. Então, assim, o jovem rico guardava abertamente a lei, mas o amor dele estava nas riquezas. Esse era o problema. Então, Pedro, esse é um extremo. Achar que a lei me salva. A lei não salva. Nós não somos salvos por guardar a lei. Nós somos salvos para guardar a lei. E aí deixa eu trazer o seu personagem histórico, que é Martinho Lutero, que dele surgiu o luteranismo, né? Lutero foi o homem que disseminou a justificação pela fé. E Lutero pregava muito Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos salvos por crermos. Agora, uma vez que eu creio em Cristo como meu Salvador e entrego a minha vida para Ele, Ele me salva do pecado e me conduz à santidade. E a santidade tem a ver com obediência a tudo que Ele pede. Então, se eu disser que uma pessoa pode ser salva sem guardar o sábado, equivale a dizer que ela poderá ser salva matando, roubando ou adulterando, porque é a mesma lei. Então, repito, a lei não salva, mas eu sou salvo por Cristo, pela graça, para obedecê-la. Por isso Jesus falou assim em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós precisamos crer em Cristo de todo o coração, e o Espírito dele vai nos conduzir à obediência. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, Pedro? Obrigado, viu? Obrigado por estar conosco hoje. Você é muito bem-vindo, tá? Meu querido. Pastor, quando o senhor fez a entrevista, o podcast com a Larissa, qual foi o nome que o senhor citou?
2 vezes. O nome que eu citei 2 vezes? Davi? Davi. Não sou esse Davi. Mas eu gravei assim, o Davi, tu falaste assim que ele seria um dos personagens que tu queria conversar com ele. Perfeito? E o segundo ato foi que tu traria ele para o teu time de futebol. O meu time de futebol. Tu sendo um centroavante, meia, né? Ou um lateral, com qual a perna tu chutaria para o Davi fazer o gol? Pro Davi? É. Eu daria o passe com minha perna, minha perna direita, né? Com a perna direita, com a destra. Assim, pastor, hoje pela manhã, assim, tu falasse em 2 verdades: temer a Deus e dar glória a Deus. O que eu vi ali no juízo, quando falasse no juízo, que o juízo chegou lá em 22/10/44, quando se fala assim, Jesus teve que atingir uma área sacerdotal para fazer o juízo. Para começar o juízo. Para começar o juízo. Então, o que eu vejo em mim? Isso tem uma idade definitiva para te ser um sacerdote? Para ser sacerdote nos tempos da Bíblia, começou com 30 anos. Quando o sacerdócio foi estabelecido com Moisés e Arão, o primeiro sumo sacerdote, então o sacerdócio só podia ser sacerdote quem tivesse 30 anos completos. Então, para a mentalidade hebraica, 30 anos é a maior idade espiritual. Você entende agora por que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? É porque ele, antes dos 30, não podia chamar ninguém para ser seu discípulo. Não havia mestre em Israel que não tivesse 30 anos completos. Então, os sacerdotes tinham que ter 30 anos para começar a oficiar. Depois isso mudou. No tempo de Salomão, esse período baixou para 25 anos. E aí, com 25 anos, já podia-se ser sacerdote. Mas Cristo, ele espera o batismo até os 30, porque ele só podia ser um mestre e chamar discípulos na cultura hebraica com 30 anos. É por isso que ele espera aí para ser batizado e começar o seu ministério. Perfeito. Tá bem? Última pergunta. Não, temos aqui também o Máximo. A pergunta é a seguinte: quando, por exemplo, a gente está fazendo estudo bíblico e tudo, né? Já há algum tempo. Então, assim, a pergunta é bem simples. Quando eu estarei pronto para fazer o batismo? Quando a pessoa estará pronta para o batismo? Ok. E eu quero só completar uma coisa. Eu preciso fazer o batismo? Ok. Eu não posso seguir a Cristo sem fazer o batismo? Ok. Então vamos começar pela sua pergunta. O batismo é indispensável à salvação? Sim ou não? Responde, igreja. Sim. Sim? Sim ou não? Sim ou não? A igreja está em dúvida agora. Agora a igreja está em dúvida. Então me responda uma outra pergunta. Quem no Antigo Testamento passou pelo batismo? Naamã não foi batizado. Mergulhou sozinho. E foram 7 vezes. Batismo é indispensável à salvação? Sim e não. Por que sim e não? Não. Não, porque todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas não foram batizadas. Não. Não, porque o ladrão na cruz está salvo e também não foi batizado. Batismo é essencial à salvação? Nesse aspecto, não. Mas também é sim. E quando é que ele é sim? A partir do momento que ele é instituído por João Batista. O nome era João. Se tornou João o Batista, porque era João o que batizava. Então João é quem introduz na Bíblia o rito do batismo. Agora, quando Cristo vai para o Jordão e se deixa batizar por João, ele estava dando ali o seu aval à cerimônia. E ele mesmo depois vai dizer
em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando é que uma pessoa será salva sem ser batizada? Se ela viveu antes da doutrina, ou se ela viveu pós-doutrina, tomou sua decisão e não teve a chance, como o ladrão na cruz. Aí ela pode ser salva. Agora nós vivemos pós-doutrina, temos a chance e eu não quero. Não há salvação para você. Por quê? Porque em Romanos 6, 4-6, Paulo diz que o nosso batismo significa morte para o pecado, sepultamento da velha vida e nascimento como uma nova criatura. Então todos nós temos que nascer em Cristo. Em João 3, 3-5, ele disse assim para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito é a conversão. Então, quem não se converter e não se batizar, não será salvo. A menos que a decisão tenha sido tomada e por circunstâncias da vida a pessoa não conseguiu chegar até lá. Eu tive um exemplo disso ano passado. Ano passado eu preguei numa igreja, a igreja de Barreiros, a igreja de Serraria, em São José, no sábado de manhã, e eu fiz um apelo. A igreja tinha umas 80 pessoas. Eu fiz um apelo para o batismo. 21 vieram à frente. Eu pensei assim, será que esse pessoal entendeu o que eu falei? E eu fui perguntando aos 21 que estavam aqui à frente, você entendeu o que eu falei? É para ser batizado o convite. E a pessoa disse, não, pastor, eu estou aqui porque eu quero ser batizado. O outro, não, pastor, eu sou um ex-adventista. Não, pastor, eu estava fora da igreja. Não, estou vindo de outra igreja. Os 21, de fato, eram caso de batismo e rebatismo. E eu fiquei impressionado com o número. E eu disse assim, vocês aceitam então fazermos uma classe batismal aqui? Eu vou vir aqui, eu estou com a quinta-feira à noite livre. E toda quinta eu vou vir aqui estudar a Bíblia com vocês. Vocês aceitam? E eles aceitaram. Aí eu passei lá 9 quintas-feiras com eles, estudando a Bíblia. E quando chegou no dia do batismo que nós marcamos, que foi o mês de junho do ano passado, 17 pessoas se batizaram. Um casal não se batizou porque ainda não haviam estado casados no civil. Um outro estava viajando para visitar os parentes e não pôde. E um outro eu sepultei uma semana antes do batismo. O batismo estava marcado para o sábado 24, no sábado 17 eu sepultei ele. Então você acha que eu duvido da salvação desse homem? Não. A decisão havia sido tomada. Ele participou de todos os estudos, ele seria batizado naquele dia, e só não foi porque ele morreu uma semana antes. Há exceções. Mas se eu sei que tenho que dar esse passo, e não quero, por algum motivo, aí biblicamente não há esperança. Certo? Aí vem a sua pergunta, quando é que uma pessoa está pronta? Nesse assunto temos que ter o equilíbrio. E qual é o equilíbrio? De um lado, é você não esperar que ela seja um teólogo, para então ser batizado. Do outro lado, ela não pode ser completamente neófita na fé. Então existem temas que são essenciais ao batismo. E se você aprende esses temas, você já pode passar pelo batismo. Até porque o batismo não é a linha de chegada. É a linha de largada. Então, outros temas vocês vão estudar pós-batismo. E quais são os temas cruciais que você tem que entender para então ser batizado? São os temas que aparecem na ficha batismal, no voto batismal da Igreja Adventista. E eu vou mencionar alguns. Basicamente é você aceitar a Bíblia
como sendo palavra inspirada de Deus, acreditar na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acreditar em Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, acreditar nos dons espirituais e que na Igreja Adventista o dom de profecia foi manifestado em Ellen G. White, acreditar no batismo por imersão, acreditar no juízo e no advogado que nós temos hoje no santuário, acreditar que você é templo do Espírito Santo, por isso você não pode usar nada nem fazer nada que prejudique ao corpo, acreditar nos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus, acreditar de que a igreja tem uma missão profética a cumprir e nós temos que participar dessa missão de acordo com os dons que Deus nos deu. Eu acho que é isso, né? Esqueci um tema que é bem importante. Basicamente são esses temas. Então você acredita nisso, aprendeu na Bíblia, aceita isso, você pode ser batizado. Na vigência dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, né? Então, se nós estamos vivendo isso, a gente está pronto para passar pelo batismo e continuar aprendendo o que nós temos que aprender ainda. Ok, tá bem? Obrigado. Sim, Márcio. Obrigado. Eu me lembro quando eu fui receber o meu estudo bíblico para o batismo com 12 anos, pastor Chimitão. Isso, lá em Panambi, me deu o estudo bíblico das 2.300 tardes e manhãs. E eu sempre escutava com os meus avós a Rádio Progresso de Juí com o pastor Rabelo, e logo após a gente sempre conversava como seriam os últimos tempos. E eu me lembro, com aquela idade, eu sempre ficava assim, meio que apavorado, né? Perseguição, últimas pragas. E vem o pastor Chimitão e dá o estudo bíblico, né, para o batismo das 2.300 tardes e manhãs. O tempo vai passando, né? E aí, hoje, o senhor prega uma mensagem impopular, né? É uma mensagem impopular. Nós trazemos essa mensagem ao mundo. E vindo para cá, meu filho do meio, ele diz assim: pai, vai acontecer isso mesmo, assim, vão perseguir, vão fazer isso, vão fazer aquele outro. Me remeteu na hora, na minha infância, né, dos meus sentimentos. E até minha esposa me ajudou ali na situação dentro do carro. Mas eu pensei já de rodas de amigos, entre crianças, adultos, que essa mensagem ela precisa ser pregada e ela é impopular. E todos nós temos trabalho, temos colégio, temos academia, grupos de amigos, etc. Essa mensagem tão impopular que às vezes até em nós nos dá um medo do futuro que virá. Como pregar ela? Como fazer esse clamor, esse fogo sair e pregar essa mensagem? Tem o sábado, o batismo, vou ser salvo, não vou ser salvo, né? Como é que eu vou dizer para uma pessoa, né, isso, aquilo, aquele outro, né? É essa ardência no coração que nos remete. A sua pergunta é muito boa e a lição da Escola Sabatina dessa semana nos ajuda a respondê-la. Paulo diz assim para os coríntios: leite vos dei a beber e não alimentos sólidos, porque não estáveis prontos. Ainda agora não estáis. Então a gente descobre que na Bíblia existe o leite e existe o alimento sólido. O que é o leite na Bíblia? A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Todo mundo tem que aprender isso. As pessoas não duvidam disso. Todas as religiões reverenciam a Bíblia. Cristo morreu para salvar o pecador. Todos têm que aprender isso. Todos concordam com essa ideia. Nós somos pecadores e precisamos de perdão. Todos concordam com isso. O leite não é que a mensagem seja menos importante, mas é porque é aquilo que deve ser introduzido nos bebês espirituais.
Então a gente começa com as pessoas com aquilo que é elementar. A gente parte daquilo que nós temos em comum, inclusive com outras igrejas. Do luteranismo, nós aprendemos o tema da justificação pela fé. Aprendemos com os luteranos que vieram antes de nós. Com os metodistas, nós aprendemos a salvação em 3 tempos: justificação, santificação e glorificação. Com os católicos, aprendemos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com os batistas do 7º dia, aprendemos o sábado. Então, com cada igreja que veio antes de nós, nós aprendemos alguma coisa e nós fomos formulando nossa doutrina. Agora, o que é essencialmente adventista no adventismo? O ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, essa é uma contribuição adventista à teologia bíblica. Jesus esteve no santo e depois foi para o Santíssimo. A concepção dos dons espirituais no tempo do fim, e que Deus levantaria um remanescente com o dom de profecia. A crença num santuário no céu, onde nesse exato momento acontece o juízo, e a norma do juízo é a lei, e ao findar do juízo Jesus voltará. A compreensão que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e daí vem a reforma de saúde na igreja adventista. Isto é essencialmente adventista no adventismo. Essa é a nossa contribuição teológica. Então, o que é o alimento sólido? São esses temas e os temas escatológicos que você mencionou: decreto dominical, decreto de morte, angústia de Jacó, 7 pragas. Isso é alimento sólido. Então a gente começa com as pessoas com leite e depois passa para o alimento sólido. Então nós temos que ir na igreja num crescente, caminhando com cada pessoa à medida que a pessoa vai aprendendo e desenvolvendo. E em cada estágio de aprendizado, nós temos um patamar de santificação. Em cada estágio do nosso aprendizado, nós estamos sendo santificados. Eu gosto muito de uma expressão usada pelo pastor que escreveu as 95 teses, Maurice Venden. Maurice Venden disse assim: quando Cristo voltar à terra, haverá tantos graus de santificação quanto o número de salvos. Entendeu o que ele falou? Cada salvo vai estar no nível de santificação. A salvação não é uma escada que você sobe e você é salvo se você chegar no último andar. A santificação é uma escada que você vai ser salvo se você estiver subindo. Então, uma pessoa que se batizou ano passado, Deus não espera dela uma maturidade espiritual que espera de mim, que estou há 42 anos dentro da igreja. Entendeu? Então Deus nos trata como indivíduos, e cada um aqui está num processo de santificação. O que vai determinar salvação ou perdição não é em que estágio você está, se você alcançou o último degrau, é se a sua escala é ascendente ou é descendente. É isso que vai determinar. Certo? Muito obrigado vocês por participarem. Mais uma pergunta. Última pergunta. Claro. O que é pecar contra o Espírito Santo? O que é pecar contra o Espírito Santo? Eu falei disso hoje de manhã e deixei aberta, né? Numa palavra simples, pecar contra o Espírito Santo é você insistir tanto num pecado conhecido que você não sinta mais desejo de abandoná-lo. Se você sabe que algo é pecado, você insiste nele, o Espírito vem dizer assim: não faz isso, não está certo. Você rechaça a voz do Espírito e continua fazendo. O Espírito volta e diz: não faça isso, está errado.
e você não dá ouvidos. Aí o Espírito volta e diz assim: não faça, você fez de novo, está errado, não faça. Isso te separa de Cristo. Aí você insiste e faz. Aí o Espírito volta e diz assim: não faça, está errado. Você insiste e faz. O Espírito volta e diz assim: não faça, você está errado. Você insiste e faz. O Espírito não parou de falar. É você que parou de ouvir. E como só podemos nos arrepender pela ação do Espírito, você pecou contra ele. Pastor, e o Espírito, ele existe um tamanho? Vai ter um livro na saída que você vai descobrir isso. Mas a pergunta existe aí. Tem, e eu vou falar disso agora. E muitos dizem que é gigante, não. Na minha concepção, assim, o Espírito é do tamanho da tua carcaça. É isso aí. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Os nossos queridos. Máximo. Teremos uma mensagem musical agora?